Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no Centro Espírita Emmanuel, a convite da Dinelli. Já estivemos aqui uma outra vez também conversando sempre sobre um tema que nos faz refletir muito. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E nós vamos, dentro dessa parábola, eu te tomei a liberdade, só para falar um pouquinho sobre essa parábola, de trazer um vídeo onde Jesus, melhor do que eu, trazendo para nós o que é a parábola dos talentos, comentando conosco o que é a parábola dos talentos. E a partir daí, nós vamos conversar um pouquinho, entender como nós podemos aplicar a parábola dos talentos em nossa vida atual. Qual a relação de cada uma daquelas palavras, das orientações trazidas dentro dessa parábola na nossa vida atual? Às vezes, como Jesus falava por parábolas, em muitas situações nós temos dificuldades de entender o sentido, a extensão do que Jesus queria dizer quando falava por parábolas. E nós vamos hoje exatamente fazer esse trabalho, entender exatamente qual era a mensagem, a orientação que Jesus nos traz através dessa parábola tão bonita. Então, vamos aqui colocar o vídeo para que nós possamos recordar a mensagem. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo da noite. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Inteligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem. Bom, então, agora que nós tivemos a oportunidade de ouvir a parábola dos talentos, vamos ver ela.
entender realmente o que Jesus, qual mensagem Jesus nos traz acerca dessa parábola, quais as orientações, quais os ensinamentos. Mas para que nós possamos compreender o real sentido da parábola dos talentos, precisamos entender o que significam algumas informações importantes dessa parábola. Por exemplo, nós vamos refletir sobre quem é o Senhor, quem são os servos, o que seriam os talentos falados e trazidos na parábola. Por que será, por exemplo, que os talentos foram distribuídos e dados de forma diferente entre os servos? Como nós vimos, um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, o outro recebeu apenas 1. Por que será que o Senhor distribuiu os talentos de forma desigual? Vamos compreender também o que significa o tempo, como vocês ouviram, após a distribuição dos talentos pelo Senhor. O Senhor viajou por um longo tempo e depois ele retorna, quando então os servos tiveram a oportunidade de restituir a mais os talentos ou de restituir os talentos recebidos. Nada, absolutamente nada, meus queridos amigos, nesta parábola deixa de ter sentido. Então, primeiro ponto, o primeiro item que é importante nós destacarmos é quem seria o Senhor. E o Senhor, na realidade, nada mais é do que Deus. Deus é o nosso Senhor maior, é o nosso Pai. É Ele que nos governa, que nos orienta. É Deus, foi Deus que nos criou, espíritos perfeitos, seus filhos. E é exatamente nós que somos seus filhos e nessa parábola adotamos a característica dos servos que teremos a oportunidade de trabalhar os talentos recebidos por Deus. Então, Deus é o nosso Senhor. Logo, nós somos os servos dessa parábola. Então, fazendo essa ligação de que Deus é o Senhor e que nós somos os servos, já temos condições de fazer uma primeira interpretação, um primeiro entendimento desta parábola. Deus, como nosso Pai, concedeu a seus servos, a seus filhos, talentos, vários talentos, para que nós, durante um tempo, assim mesmo como os servos da parábola, tivéssemos a oportunidade de utilizar, de multiplicar, de utilizar o nosso livre-arbítrio, o nosso entendimento para fazer com que aqueles talentos pudessem ou não serem multiplicados. E aí, quando nós repensamos, ok, Deus é nosso Pai, nós somos os seus servos, estamos aqui em seu nome, mas quais são os talentos que Deus me proporcionou? Na parábola, os talentos eram recursos financeiros. Deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para o terceiro servo. Mas, e em relação a nós, a nossa vida, quais seriam os talentos dados por Deus a cada um de nós? E aqui, nesse momento, cabe uma reflexão indispensável para que nós possamos compreender a magnitude e a extensão dessa parábola. Há quem pense que os talentos se referem apenas a dons materiais, recursos materiais. E é o primeiro equívoco de quem assim pensa. Na realidade, os talentos dados por Deus a cada um de nós são todos os recursos
que Ele coloca à nossa disposição, para que nós possamos utilizá-lo em nosso benefício, em nosso crescimento espiritual e no crescimento espiritual do nosso próximo, auxiliando o nosso próximo também a crescer e a desenvolver. E quando eu digo todos os recursos que Deus me proporciona para o crescimento, eu estou ali certamente falando não apenas de bens materiais, mas também de talentos, de bens espirituais. Então vamos aqui mencionar alguns dos talentos que todos nós temos à nossa disposição, para que possamos entender como é que eu posso utilizá-los, como é que eu posso bem multiplicá-los. Como nós vimos no vídeo, ao retorno do Senhor, quando ele foi pedir contas dos seus servos, 2 deles haviam multiplicado os talentos, dobrado os talentos. Quem tinha recebido 5, entregou 10. Quem tinha recebido 2, entregou 4. E quem tinha recebido 1, devolveu aquele 1 porque ele havia enterrado. Então nós percebemos que os 2 primeiros, que foram considerados servos bons e fiéis, eles multiplicaram o talento deles. Então nós já, por essa comparação, já sabemos que Deus também gostaria, almeja que nós multipliquemos os nossos talentos. Mas para que eu possa multiplicá-los, eu preciso saber quais são. Então, os materiais, meus amigos queridos, não se restringe a dinheiro, recurso físico. É verdade, isso é um talento? É. Certamente as pessoas que nessa vida detêm maiores recursos financeiros tiveram a oportunidade de, nesta vida, virem com o talento da riqueza. E certamente que o talento da riqueza não é apenas para a satisfação dos seus próprios interesses egoístas. Como nós vimos, o talento é para também auxiliar no desenvolvimento da humanidade. Então, aquelas pessoas que são dotadas de recursos materiais, elas, é isso que Deus espera de nós, é isso que o Senhor espera delas, que elas possam utilizar aquele recurso para o desenvolvimento da humanidade, através, por exemplo, de investimentos na área da ciência. Nós sabemos quanto a ciência auxilia o progresso da humanidade, mas para que a ciência possa desenvolver, ela precisa de investimento, ela precisa de recursos. E certamente as pessoas dotadas de maiores recursos financeiros têm condições de fazer isso. As pessoas que são dotadas de bens materiais podem também, por exemplo, auxiliar em instituições de caridade, porque através daquelas instituições de caridade, quantas famílias, jovens, idosos não são ajudados? E ele está, através do auxílio financeiro que ele dá àquela instituição, ele está ajudando o outro. Está multiplicando o seu talento? Certamente. Ou ainda, através de um recurso financeiro, eu posso, por exemplo, se eu tenho, estou dando aqui alguns exemplos para nós percebermos que nós sempre temos condições de multiplicarmos o nosso talento. Muitas vezes, numa proporção menor, nós temos pessoas que trabalham conosco, ou nós temos uma hierarquia, que temos algumas pessoas que são hierarquicamente subordinadas a mim. E muitas vezes, se eu tenho recursos, eu posso, por exemplo, dar àquelas pessoas que trabalham comigo melhores condições de trabalho, planos de saúde, auxílio às suas famílias. Tudo isso é multiplicar, por exemplo, o recurso financeiro. Mas esse não é o único talento material que nós poderíamos mencionar. Por exemplo, os amigos. Os amigos é algo material, que eu digo, que nós temos condições de visualizar. E como é importante nós sabermos valorizar os amigos. Os amigos que Deus nos proporciona ter são pessoas que nos sustentam nos momentos de dificuldade, são pessoas que nos auxiliam a caminhar,
nos dão a mão muitas vezes quando nós estamos passando por dificuldades. Então é um talento, é um tesouro que Deus me proporciona? É. Mas como é que eu estou, por exemplo, lidando, atuando, cuidando daquele talento? Será que muitas vezes nós damos o valor aos nossos amigos, tratando-os com respeito e consideração? Eu posso multiplicar um amigo? Posso, desde que eu saiba bem utilizá-lo. Senão, eu posso ficar sozinha no mundo, porque a oportunidade que eu tinha de fazer multiplicar aquele talento, eu não soube usá-lo. Ou ainda, a minha família. A minha família é um talento material? Com certeza. Quantas crianças são órfãs, que não têm um pai, uma mãe, um irmão, uma família? Quantas crianças abandonadas e adultos também solitários, sem ter uma família? Nós, se temos uma família, mesmo que seja uma família às vezes com as suas dificuldades, com os seus problemas, faz parte do nosso processo de crescimento, mas isso também é um talento que Deus me deu. E aquela família que eu lá estou é para que eu possa também fazer com que aquela harmonia, aquele convívio seja positivo. Como é que eu multiplico o talento familiar? Procurando viver em harmonia, procurando muitas vezes dar o entendimento para um filho que está muitas vezes entristecido se eu já sou mãe. Muitas vezes eu sou uma pessoa, sou uma mãe que trabalha no lar, do lar, como nós chamamos, que não trabalha fora. Muitas vezes nas comunidades mais carentes, nós vemos isso, onde as mães muitas vezes não trabalham fora, cuidam de seus filhos. Mas como é que ela pode utilizar aquele talento que é a família, multiplicando de forma positiva? Quando ela dá amor, quando ela procura se dedicar dentro da sua condição de mãe do lar, com dedicação, procurando dar a base de educação e de amor para aqueles filhos, para que eles tenham condições de estudar, para que eles tenham condições de crescer, para que eles tenham condições de ter valores morais e serem pessoas dignas. Então ela, como mãe, como digamos assim, genitora daquele lar, ela soube multiplicar o talento. Família? Certamente que ela soube. E existem outros talentos materiais, como o nosso trabalho. Trabalho também é um talento. Quantas pessoas desempregadas no mundo? Se eu tenho um trabalho, é uma oportunidade que Deus também me deu para fazer o bem. E dentro do meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo, eu posso fazer o meu melhor. Eu posso fazer o meu trabalho de forma honesta. Quantos de nós também, muitas vezes, no âmbito do seu trabalho, não têm a oportunidade de fazer alguma atitude ilícita, errada? Muitas vezes em troca de um cargo, muitas vezes em troca de uma promoção, muitas vezes em troca de um presente, de uma benesse. E movida pela vaidade, pelo interesse, eu posso, no âmbito do meu trabalho, onde também é um talento que Deus me deu e espera de mim multiplicar aquele talento no bem, eu posso utilizar o meu trabalho apenas para o meu crescimento pessoal. Certamente, numa situação dessa, eu não estarei multiplicando o talento da forma como Deus objetiva de nós. Mas eu estou aqui falando de alguns talentos materiais, mas tem um também que eu gostaria de falar que muitas pessoas não conseguem perceber que é um talento material, inclusive. Por exemplo, o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um talento que Deus nos dá? Com certeza, principalmente se eu tenho saúde, se eu estou bem. Claro que nós devemos utilizar o nosso corpo com equilíbrio, procurando atender às suas necessidades, mantê-lo saudável com uma alimentação. Tudo isso é a lei de conservação também que nós estudamos.
Mas, e quando eu estou adoentada? Por exemplo, quantas pessoas estão adoecidas em hospitais, com cânceres e tantas outras doenças que limitam sobremaneira o corpo? Será que a doença pode ser considerada um talento? Quando nós estamos doentes, queremos logo ficarmos saudáveis. Queremos logo recuperar a nossa saúde. Mas vejam, os talentos não são todos os recursos que Deus nos dá para que nós possamos crescer como pessoa e auxiliar no crescimento da humanidade? É novidade para nós, por exemplo, alguma pessoa dizer assim: puxa, eu era uma pessoa tão voltada para o mundo material, só pensava em ter, em conquistar, mas depois que eu fiquei doente, fiquei durante muito tempo debilitado, passei a refletir sobre a vida. Passei a perceber que muitas das coisas a que eu dava importância, de fato, não eram necessárias para a minha felicidade. Através daquela doença, eu descobri Deus. Eu me religuei ao Pai. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa melhor para mim e para o próximo. Aí eu pergunto a todos vocês: a doença é ou não é um talento também? Apenas nós temos dificuldades muitas vezes de ver na dor o recurso de misericórdia e de amor que Deus nos traz. Mas se através daquela dor eu me transformo, eu cresço, eu me renovo, eu me modifico em prol da minha evolução e do próximo, sem sombra de dúvida, a doença também é um talento, porque ela nos proporciona o crescimento. Então essas são algumas das situações, das características que nós podemos identificar nos talentos materiais. E olha que eu ainda nem falei dos talentos espirituais. Mas isso é importante para que nós possamos perceber o quanto nós somos ricos de talentos. Não há uma única pessoa no planeta Terra que não tenha vários talentos, que não seja dotado de vários recursos dados por Deus para a sua renovação, para o seu crescimento. Apenas nós temos dificuldades de identificar, de perceber, de reconhecer esses talentos. Dentre os talentos espirituais, nós podemos, por exemplo, falar da inteligência. Nós não conseguimos pegar na inteligência, mas a inteligência é uma capacidade, também é um dom dado por Deus. Mas quantas pessoas, nós vemos muito isso, muitas vezes no âmbito da política, quantas pessoas também não utilizam a inteligência apenas para comandar, para obter poder, para oprimir o seu próximo, quando a inteligência é um talento belíssimo. Mas Deus espera que nós o utilizemos para o bem, para auxiliar o crescimento do outro, dando educação, dando orientação. Foi muito bem colocado aqui na parte inicial que não é da mensagem, não basta nós falarmos da divulgação, falarmos da doutrina divulgando-a por palavras, precisamos vivenciá-la. E quantos não utilizam a inteligência, falam com propriedade, de forma bela, mas verdadeiramente não praticam? Então a inteligência também é um talento espiritual. E por aí eu posso colocar a paciência, o saber ouvir, o sorriso, tão simples, tão natural, tão leve, não nos custa nada. Mas como o talento do sorriso, por exemplo, ajuda as pessoas. Muitas vezes
Basta um sorriso, uma palavra doce, carinhosa, você já alegra o dia do seu próximo. Não é verdade? E todos nós podemos utilizar o nosso sorriso, a nossa paciência, o nosso saber escutar para ajudar as pessoas. Quando eu falo em saber escutar, me perdoem aqui comentar, eu lembro da minha avó, hoje já falecida. A minha avó, ela tinha um dom, digamos assim, uma das pessoas mais evoluídas que eu já conheci pessoalmente na Terra, que conviveu do meu âmbito familiar. E ela era uma pessoa que se colocava à disposição de quem quer que a procurasse com uma dificuldade. As pessoas sentavam muitas vezes angustiadas, chorosas, preocupadas, e ela dizia: sente aqui, meu filho, eu vou lhe fazer um suquinho. Sempre tinha um suquinho de maracujá, de cupuaçu, ela sentava ao lado da pessoa e ela escutava. Muitas vezes era só o que aquelas pessoas precisavam, desabafar. E a minha avó lá estava, serena, tranquila, em nenhum momento interrompia ou não se mostrava interessada em ouvir as palavras daquele coração. E quando terminava, ela dizia: meu filho, minha filha, vai ficar tudo bem. Vamos orar que vai ficar tudo bem. E as pessoas saíam de lá leves. Por quê? Porque foram recebidas com amor. Então vejam que os talentos espirituais todos nós também temos, desde que nós procuremos utilizá-los verdadeiramente. Precisamos saber reconhecê-los. E aí, quando nós perguntamos o que significa o tempo, porque vocês viram que na parábola o Senhor distribuiu os talentos, depois ele viajou, passou um tempo e retornou. O que seria esse tempo? Ele deu um tempo para que os seus servos multiplicassem, usufruíssem, fizessem alguma utilidade daqueles talentos. E o tempo, meus queridos amigos, para nós, que somos os seus filhos, é a nossa existência reencarnatória. Nesse momento que nós estamos aqui na vida material, é o tempo dado por Deus para nós multiplicarmos o nosso talento. Ele diz: meu filho, tu voltaste à terra, repleto de talentos materiais e espirituais, e terás a tua existência reencarnatória para multiplicá-los, para utilizá-los, refletir, ponderar da melhor forma de usá-los e multiplicá-los. Então nós estamos tendo a nossa existência, que é o tempo dado aos seus servos. Então precisamos refletir e ponderar de que forma nós estamos utilizando o nosso tempo, a nossa existência reencarnatória. Será que eu estou verdadeiramente atenta à responsabilidade que me foi dada quando eu aqui reencarnei? Já estamos com os nossos talentos e o nosso tempo já está passando. Em algum momento Deus vai nos chamar para que nós possamos prestar contas da utilização dos nossos talentos. E aí Ele vai dizer: durante a tua existência, o que fizeste dos talentos que eu te dei. E o que nós diríamos se nós tivéssemos, por exemplo, que retornar ao plano espiritual hoje? Dos talentos que eu te dei, como multiplicaste? Como usaste para aliviar a dor do teu próximo? Para amenizar o sofrimento do teu irmão? E o que nós diríamos? Então, o nosso tempo é a nossa experiência reencarnatória, mas nós não sabemos exatamente quando esse tempo findará. E é por isso que precisamos trabalhar cotidianamente pela multiplicação dos talentos, porque a qualquer momento podemos ter que prestar contas. E além disso, vamos refletir também no porquê da distribuição desigual dos talentos. O Senhor, no caso Deus, o Senhor distribuiu 5, 2 e 1 talento. Por que será que Ele não deu 5 talentos para todos os seus servos? Ou apenas 1 para todos os seus servos? Por que a necessidade da distribuição desigual? Vejam,
Todos nós aqui, embora estejamos reencarnados conjuntamente, cada um de nós tem um grau evolutivo diferente. Nem todos nós estamos na mesma condição de evolução espiritual. E é exatamente isso que faz com que o número de talentos seja desigual. Aquelas pessoas, aqueles espíritos que são mais evoluídos, mais experimentados, que têm mais condições intelectuais e morais, eles têm naturalmente mais capacidade de receber um número de talentos maior e de fazê-los multiplicar. Aqueles espíritos menos evoluídos, ainda que reencarnaram menos, digamos assim, espíritos mais novos na criação, são espíritos que não adquiriram ainda as mesmas experiências e, portanto, não têm ainda condições de multiplicar os seus talentos como o outro. E Deus é tão justo que Ele diz, não, eu não posso dar talentos a mais para quem ainda não tem condições de multiplicá-los adequadamente. A cada um segundo a sua capacidade e as suas obras. E dentro do mundo, vocês podem estar se perguntando, Evelyn, e será que eu estou em que condições? Já que eu sou o servo, será que eu estou na condição de receber 5 talentos? Ou será que eu recebi 2? Ou ainda será que eu recebi 1? Quem seria exatamente isso? Vejam, as pessoas, os espíritos no nosso mundo material, e vamos dizer assim, que recebem os 5 talentos, são aqueles espíritos já bem mais evoluídos, que vêm à Terra em missão, por exemplo. São aqueles espíritos que já trabalham e dedicam a sua existência para o desenvolvimento de toda a humanidade. Então, o trabalho desses grandes avatares, Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier, nós percebemos que eles tinham uma grande responsabilidade. Trabalhavam em benefício da humanidade inteira. Eles, certamente, receberam 5 talentos, uma capacidade, uma responsabilidade maior e, portanto, receberam também maior número de talentos. Os que recebem 2 talentos no nosso dia a dia são aquelas pessoas que, por exemplo, não são responsáveis, muitas vezes, pelo desenvolvimento de toda a humanidade, mas de um grupo familiar. Não tem aquelas pessoas, muitas vezes, que nós dizemos, determinada pessoa, ela é o esteio de uma família. Se ela cai, parece que toda a família se desestrutura. Não tem aquelas pessoas como se elas fossem realmente a força de uma família? Essas pessoas, nós podemos dizer que são aquelas que já recebem 2 talentos, que elas já são, digamos assim, já detêm uma certa responsabilidade para com um pequeno grupo de pessoas, onde ali ela se preocupa não apenas com ela mesma, mas com aquele grupo. Então não é toda a humanidade, mas ela tem uma responsabilidade já maior. São essas pessoas que nós podemos dizer que recebem os 2 talentos na vida material. E os que recebem 1 talento, quem seriam? São aqueles que o mestre não pede que trabalhem em benefício ainda diretamente de um grupo, mas ele nos dá e nos pede apenas que nós trabalhemos em benefício do nosso próprio crescimento espiritual, tirando de nós as nossas tendências inferiores, ainda os nossos instintos inferiores e trocando-os, renovando-os por valores nobres. Então, muitos de nós não temos um compromisso direto com outras pessoas. Temos apenas o nosso compromisso com nós mesmos, no sentido de eu me renovar, de eu me transformar, de eu me depurar como espírito. Esses são os que recebem um talento e muitas vezes falham, assim como o último servo. Muitas vezes nós só temos que trabalhar pela nossa própria reforma íntima e ainda assim falhamos. Ainda assim fazemos como o servo mau e negligente. Enterramos o talento em vez de multiplicar. E nós, se nós nos perguntarmos como, Evelyn, em que situações nós enterramos o nosso talento?
Muitos de nós, diante de todos esses talentos que foram comentados, não sabem desenvolvê-los. Muitas vezes nós temos uma oportunidade de trabalhar, mas por medo, por receio. Lembrem o que foi dito também na parábola, nada é em vão na parábola. Quando o Senhor pergunta, por que enterraste o talento que eu te dei? E ele diz, conheço-te, Senhor, sei que tu és duro. Quando ele diz aqui, sei, utilizando as palavras, ele diz, sei, Senhor, que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra, ei-lo restituo que é vosso. Então ele, por temor do Senhor, ele escondeu o talento. E quantos de nós também, por temor, por exemplo, não enterramos os nossos talentos? Quantos de nós têm medo, por exemplo, de falhar? Quantos de nós, por exemplo, temos a oportunidade de assumir um novo trabalho onde nós poderemos ajudar mais pessoas, mas por medo de falhar, de não darmos, de conseguirmos atender as expectativas, nos negamos e muitas vezes deixamos de crescer? Ou ainda, quantos de nós, diante de uma falha, medo aí pode ser medo da dor, medo de assumir responsabilidades, por preguiça, porque quando nós assumimos a responsabilidade de multiplicar um talento, eu preciso trabalhar, eu preciso deixar a inércia para desenvolver o meu talento. E quantas pessoas desejam muitas vezes trabalhar e desenvolver os seus talentos? Muitas vezes a preguiça faz com que eles se acomodem. E pior, muitos de nós, assim como fez o mau servo, culpam a Deus. Ele disse, porque sei que tu és duro, eu fiz isso. E quantos de nós também não diz a mesma coisa? Não culpa a Deus pela sua condição e pela sua desgraça. Dizendo, por exemplo, se Deus tivesse me feito nascer numa família mais abastada, eu seria uma pessoa melhor. Se eu utilizei para o mal, quantas pessoas, por exemplo, não utilizam a inteligência para o mal numa existência e numa existência subsequente vem com limitações físicas, mentais? Foi retirado o talento, percebem? É como ele disse, filho, eu te dei o talento, tu tinhas a tua inteligência, tu enterraste. Agora numa próxima, tu vais vir sem a tua inteligência, eu vou te retirar o talento. E aí o que ele diz? Haverá prantos e ranger de dentes. É dizer, tu precisarás passar pelo sofrimento e pela dor, para que tu possas aprender a valorizar o talento que eu tinha te dado e tu não soubeste utilizar e perdeste aquele talento. Então todos nós estamos com a oportunidade de usufruir dos nossos talentos, que nós não os enterremos, para que numa próxima existência fiquemos sem. Vamos dar a devida atenção, o devido valor, assumir a responsabilidade que cada um de nós tem para com os seus talentos. Deus nos deu o melhor e o maior talento de todos, que foi e é o seu amor. E com esse talento que é o amor de Deus, nós tudo podemos. Nós temos condições, certamente, de vencer todos e quaisquer obstáculos que, se de algum momento se apresentem em nossas vidas, para que nós possamos fazer como o servo bom e fiel, multiplicando os nossos talentos verdadeiramente e não enterrando-os como o servo mau e preguiçoso. Então essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Nós temos os nossos talentos, temos o amor de Deus, que é o maior de todos os talentos. Vamos refletir de que forma nós estamos utilizando os nossos talentos. Vamos refletir a partir de agora como eu posso verdadeiramente multiplicá-los ainda mais, para que quando retornarmos e tivermos que prestar contas ao nosso Senhor, ao nosso Deus, nós tenhamos condições de me dizer, Pai, eu multipliquei todos os talentos. E lembremos, se hoje eu tenho 2 talentos e eu faço o meu melhor, certamente numa próxima existência eu já poderei vir com 5, porque Deus vai dizer, tu foste um servo bom e fiel, vou te dar mais talentos para que tu possas continuar multiplicando. E assim
nós vamos crescendo e evoluindo, e um dia chegaremos a sermos espíritos perfeitos, como Jesus o é. Então vamos multiplicar os nossos talentos todos os dias para que possamos cada vez mais sermos merecedores de mais responsabilidade e da confiança do nosso Pai querido. Muito obrigada.